Olá pessoal, uma ótima tarde a todos. Espero que vocês e seus familiares estejam todos bem com saúde. Hoje Deus tocou no meu coração para falar sobre 3 pontos, sobre a gratidão, obediência e desobediência. E no final eu vou ministrar um louvor aqui. Espero que possa tocar no coração de cada um de vocês e que esse louvor possa chegar a quem mais precisa, né? Até mesmo essa palavra também. Nós como seres humanos, né? Nós temos uma certa tendência aí de focar nas coisas que a gente não tem, né? E muitas das vezes a gente esquece de olhar para as coisas que a gente tem, né? E muitas vezes também a gente tem uma certa tendência também de reclamar das coisas, né? Que acontecem, as turbulências, né? As dificuldades, as passagens que a gente às vezes não entende, né? E muitas das vezes Deus está mudando a gente, preparando para coisas maiores e melhores que vêm em seguida, né? Que mares calmos não fazem bons marinheiros. E gostaria de trazer um exemplo que aconteceu comigo recentemente, algo que me tocou no coração e me fez refletir em vários aspectos aí, né? Eu estava chegando próximo à residência onde eu moro e passou um rapaz, né, puxando uma carroça, e essa carroça era bem grande e ele estava na parte da frente da carroça, com os braços meio que estendidos, como se fosse Jesus Cristo mesmo, crucificado na cruz, né? Um rapaz bem magro, bastante sofrido, né? Com a aparência bastante sofrido, com cabelo bem grande já, ele estava bastante sujo também, descalço, só de bermuda, sem camisa, né? E o sol estava muito quente, e ele estava puxando essa carroça, e ela já estava bem cheia, e os pneus dessa carroça também estavam furados, né? E assim que ele passou bem próximo à residência, eu abordei ele e perguntei se ele havia comido alguma coisa, né? E eu percebi que ele não tinha comido nada, ele falou que estava com muita fome. Eu pedi para que ele pudesse esperar, que aqui próximo da residência tem um supermercado, e eu aproveitei para ir buscar alguma coisa de alimento para ele, né? E aproveitei para buscar algo para mim também. E pedi para que ele esperasse, né? E por fim acabei comprando algumas coisas para ele comer e para mim também. E até acabou demorando um pouco na fila, né, do supermercado. E eu falei, nossa, ele deve ter ido embora, né? E ao chegar, né, ao retornar a porta da minha residência, eu verifiquei que ele estava ali sentado, aguardando, né, o alimento que eu havia prometido. E eu perguntei, né, assim que eu cheguei próximo dele, falei, você quer pelo menos lavar as mãos, né, para poder comer? E ele, assim que eu entreguei o alimento, ele estava com muita fome, né? Então ele nem pensou duas vezes, já foi colocando as comidas na boca, né, bebendo. Eu trouxe uma Coca-Cola bem gelada para ele, com alguns, o alimento eu não lembro ao certo o que era na época, mas eu sei que ele estava com bastante fome. Eu estou trazendo esse exemplo aqui para a gente refletir, né, que às vezes uma coisa tão simples para a gente, que é o alimento diário, né, a gente não agradece, né? E muitas vezes tem gente passando por situações muito piores, né? E a gente esquece de se colocar no lugar do próximo, né? E são coisas simples que a gente tem que ser grato no dia a dia, né? Porque Deus, com certeza, se a gente for grato no pouco, Ele sempre exaltará a gente no muito, né? Trouxe esse exemplo para reflexão, porque assim que eu sentei a calçada ao lado desse rapaz, eu fiquei mais feliz de ver ele se alimentando, e até o meu próprio alimento que eu havia comprado para mim, eu passei para ele, né? Então, assim, é uma coisa que a gente serve de reflexão, que a gente tem que agradecer, porque não é porque a gente tem que focar nas coisas que faltam, mas muitas vezes a gente tem que olhar para as coisas que a gente já tem, né? E agradecer por isso, ser grato, né? Deus mesmo explica, né, que dá graças em tudo, né? E com certeza isso é um ponto de reflexão, não só para mim, como para todos, aí, que a gente tem que aprender a agradecer mais e parar de reclamar das situações que a gente passa. Como eu disse, muitas vezes Deus está moldando a gente, né? E gostaria também de dizer que a chave principal para que a gente possa receber a prosperidade, né, de Deus, a sabedoria, a vitória financeira, a liberdade espiritual e as bênçãos prometidas por Ele, né, é a obediência, né? E isso, em Samuel 15:22 explica que essa é a chave principal, a obediência.
seguir os mandamentos à risca, né, viver isso no nosso dia a dia. Em Deuteronômio 28:1, né, Moisés disse que se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os mandamentos, o seu Deus os colocará muito acima de todas as nações, que o Senhor lhes concederá grande prosperidade. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. E todas essas bênçãos que Deus prometeu estão condicionadas principalmente à obediência, né? Não existem atalhos. É preciso pagar o preço para isso, né? Deus quer a nossa obediência incondicional. Não adianta somente ler algumas passagens da Bíblia e acatar somente o que é conveniente para a gente. Que eu vejo que tem muitos cristãos aí que às vezes até frequentam igrejas, né? Leem a Bíblia parcialmente, mas acatam somente o que cabe a eles, né? Ou seja, somente o que é viável. E seguem muitas vezes aí vivendo a vontade da carne e não do Espírito, né? Em Samuel 15:23 explica que a desobediência é rebeldia. E a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, né? E a arrogância como o mal da idolatria. Saul é um exemplo claro da desobediência, né? Que o levou a ser rejeitado por Deus como Deus de Israel. Deus havia determinado na época que Saul lutasse contra os amalequitas e que os aniquilassem totalmente, destruindo tudo, inclusive as mulheres, as crianças e tudo que houvesse ao redor, né? Saul acabou não cumprindo, desobedeceu, poupou o rei dos amalequitas, assim como o rebanho, né? E eliminou apenas os animais menos desenvolvidos. Saul ainda tentou amenizar o pecado, alegando que o povo havia preservado os animais para sacrificá-los a Deus. É importante destacar aqui que Deus não está interessado no sacrifício e no holocausto. É importante? Sim. Mas Deus, nesse caso, principalmente queria a obediência e a submissão de Saul. Assim como Saul rejeitou a palavra do Senhor, Deus também o rejeitou como rei. Outros exemplos claros aí de desobediência, que pagaram um preço, né, em diferentes passagens da Escritura Sagrada, foi Adão e Eva, em Gênesis, os israelitas em Êxodo, né, Sansão em Juízes e Jonas. Todos pagaram esse preço da desobediência. E isso deixa claro que Deus não olha para a aparência, né? Deus está preocupado realmente o que você vive, né? E Ele vê o seu coração, o seu interior, e o que Ele pode fazer através de você, usando você como um instrumento dele, né? Em Mateus 12:34 explica que a boca fala do que o coração está cheio, né? E o coração da gente vai dizer muitas das vezes o que a gente vive, né? Não adianta falar só falar de Deus, né? Que falar de Deus até papagaio fala, né? As nossas atitudes, nossos princípios, nossos valores aí vão dizer realmente quem a gente é, né? Em Provérbios 4:23 explica que para a gente guardar o nosso coração, porque deles procede a fonte da vida, né? Quando Deus revelou a Samuel quem seria o rei, foi algo que deixou muito surpreso, que seria um dos filhos de Jessé, né? Deus ordenou que Samuel fosse até Belém e ungisse aquele que indicasse. E aí deixa mais uma vez claro que Deus não olha para a aparência, né? Que Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. O Senhor disse a Samuel: não considere a sua aparência nem sua altura. O Senhor não vê como o homem vê. O homem, no caso, vê a aparência, mas o Senhor vê o coração e valoriza os que têm um coração limpo, coração quebrantado e humilde. Por fim, Jessé, ao final, apresentou a Samuel 7 dos seus filhos. Samuel disse ao Senhor que ele não escolheu nenhum desses. Então, surpreso, perguntou Samuel: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: te apresentei 7 dos meus filhos, mas ainda falta um. É o caçula, mas ele é pastor e está cuidando das ovelhas. Então Samuel pediu para que Jessé fosse chamá-lo. E assim Deus revelou que Davi era o escolhido. Samuel ungiu Davi
E a partir daquele momento, o Espírito Santo do Senhor se apoderou de Davi. Isso nos mostra claramente que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Ele escolhe os improváveis e Deus vê o coração. Ele ama os obedientes, humildes de coração quebrantado e opera milagres através de Deus. Assim como Davi venceu Golias com uma funda e uma pedrada e se tornou rei, Deus também vai te usar para cumprir o propósito dele nessa terra. É importante que você siga os ensinamentos do Criador à risca, viva ele, cada um deles no seu dia a dia. Seja obediente e siga os ensinamentos que Deus com certeza irá derramar bênçãos sem medidas em sua vida. Creia, receba e tome posse. E agora eu vou ministrar um louvor. Espero que esse louvor possa chegar no coração de cada um de vocês e que vocês possam sentir a presença de Deus através dele. Compassion, love that's never faded. Let mercy follow me. Everyone needs forgiveness, the guidance of the Savior, the hope of nations. Savior, He can move them mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, Alpha of salvation. He rose, He conquered the grave. Jesus conquered the grave. As you find me, all my fears are faded. Feel my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. I surrender. Savior, He can move them mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, Alpha of salvation. He rose, He conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine a light, let the whole world see. We're singing for the glory, for the risen King. Jesus, shine a light, let the whole world see. We're singing for the glory, for the risen King. Savior, He can move them mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, Alpha of salvation. He rose, He conquered the grave. Jesus conquered the grave. Deus abençoe, um ótimo dia e uma excelente semana pela frente.